então poderosas, porque eu estou firmando a minha aliança com você. A assinatura dessa aliança por parte de Abraão, então, foi a circuncisão. E o texto diz que Abraão se circuncidou, depois todos os homens que estavam ali, como um sinal da aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. Mas volte um pouquinho agora para Gênesis 15. Gênesis 15. Nós lemos o 12, eu li o 17, mas agora eu quero ler Gênesis 15. Deus faz então em Gênesis 12 a primeira promessa a Abraão. E depois Deus estabelece uma estrutura de aliança. Mas aqui em Gênesis 15 nós temos então a confirmação dessa aliança. Eu quero ler com você primeiro do versículo 8 até o versículo 18. Gênesis 15, de 8 a 18. Depois de Deus então confirmar a sua promessa, a sua aliança com Abraão, Abraão então pergunta para Deus. Versículo 8. Ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele lhes respondeu, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres e Abraão os espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a sua descendência será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já se havia posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. É muito interessante a gente notar, então, aqui, algo que para nós, em primeiro lugar, soa um pouco estranho, até um pouco bizarro. Porque, obviamente, os nossos acordos, eu tenho alguns advogados aqui que trabalham muito com essas questões de acordos, de contratos, de pactos, eles não são feitos da maneira como o texto está indicando para a gente. Hoje a gente não pega animal, não divide ao meio para estabelecer, então, os nossos acordos. Mas é importante que a gente tenha uma noção do que aquele gesto significava. Do que pegar um animal, dividi-lo ao meio, colocar as suas partes de cada lado, e as duas partes que estavam então celebrando os acordos caminhavam entre esses animais mortos. Qual era o simbolismo disso? O que eles estavam dizendo com aquilo, no mundo antigo, ao estabelecer os seus pactos e os seus compromissos, era o seguinte, que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com este animal, que ele seja partido ao meio, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Se eu quebrar esse pacto, se eu quebrar esse compromisso, que eu seja morto e eu seja partido ao meio, da mesma maneira como esses animais aqui estão. Esse era o simbolismo. Esse era o simbolismo. Que eu seja punido, que eu seja morto, se eu não for fiel em cumprir a minha parte nesta aliança. É isso que acontece aqui nesse texto. Obviamente que algo importante acontece que você precisa notar. Que o texto diz então que depois de ter separado esses animais, cortado-os ao meio, colocado aquela parte de cada lado, Abraão não caminhou lado a lado de Deus diante daqueles animais. Porque o texto diz que Abraão caiu num sono profundo. Deus confirma no coração, na mente de Abraão, aquele acordo, aquela aliança que ele estava estabelecendo, mas o texto diz que vem um fogo e consome aqueles animais. Abraão não pôde
e não caminhou ao lado de Deus para confirmar aquela aliança. Sabe por quê? Porque Abraão não teria condições nenhuma de cumprir a sua parte no pacto, na aliança, no acordo. Mais uma vez nós vemos a graça, a misericórdia, o amor de Deus se manifestando em unilateralmente assumir para si toda a responsabilidade do acordo, da aliança que ele estava estabelecendo. O que Deus diz, ou o que Deus quis dizer, mostrar a Abraão e a cada um de nós, obviamente, é que ele é um Deus que, ao estabelecer os seus acordos, os seus pactos, as suas alianças, ele toma toda a responsabilidade para si. Toda a responsabilidade é dele. Mas existe um outro texto ainda significativo nesse contexto que eu ainda quero ler com você antes de encerrar essa minha reflexão. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. É muito interessante nós notarmos que Abraão prepara, antes de lermos o 22, voltando ainda em Gênesis 15, Abraão então prepara aqueles animais, mas Deus caminha sozinho. Ao invés de mover-se lado a lado com Deus, Deus se move sozinho. Deus passa por aquele corredor de sangue sozinho. Deus toma toda a responsabilidade pelo cumprimento, então, da aliança. E aqui nós vemos a graça de Deus se manifestando. Porque, obviamente, você que conhece um pouco da história bíblica, da história de Abraão, dos seus descendentes, você vai ver que Abraão pecou. Abraão falhou em ser fiel a Deus. Isaac, o seu filho, foi um covarde, que também pecou, que também se omitiu quando ele precisava então dar o testemunho acerca do seu relacionamento com Deus. O neto de Abraão, Jacó, durante grande parte da sua vida foi um enganador, foi um impostor. E nós vemos então isso acontecendo. Ele quis ser um espertalhão e por isso enganava as pessoas. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos. 12 filhos. Um desses filhos dormiu com com a concubina do seu pai. Outro dormiu com a sua própria nora. 10 desses filhos de Jacó não conseguiram resolver se eles tinham condições de matar ou não o seu irmão. E armaram toda uma mentira para justificar o fato de ter vendido um dos seus irmãos como escravo para aqueles mercadores do Egito. Mas esses são os patriarcas. Esses são os homens a qual Deus estabeleceu o seu acordo e manteve o seu acordo, mostrando para cada um de nós que o que Deus fez ao passar sozinho ali no acordo que ele estava estabelecendo com Abraão, é que toda a maldição do pecado deveria cair sobre ele. Porque obviamente Abraão, Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, todos os outros que vieram após ele e quanto a mim e a você, nós não temos condições de cumprir a nossa parte, aquilo que nos cabe nesse acordo. E é por isso então que toda a maldição tem caído sobre Deus. Mas como eu disse, nós precisamos ainda considerar Gênesis capítulo 22. E eu quero ler do versículo 11 até o versículo 18. Gênesis capítulo 22, de 11 até 18. E o texto que nós temos aqui é quando Deus coloca Abraão à prova, para saber de fato o quanto Abraão estava comprometido naquele pacto, naquele compromisso que ele havia feito com ele. E o texto diz então que um dia Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, Isaque,
como demonstração da sua fidelidade. Talvez você diga assim, pastor, que coisa estranha. Que coisa estranha, Deus pedir para que Abraão se sacrifique exatamente aquele filho que era o filho da promessa. Aquele filho ao qual Deus havia prometido que a partir dele estabeleceria uma grande nação, que a partir dele abençoaria todas as famílias da terra. Obviamente que para alguém do mundo antigo isso não era nada incomum. Existiam muitos deuses os pais sacrificavam os filhos num ato de adoração, num ato de devoção. Sacrifício de um filho no mundo antigo não era algo incomum. Não era algo incomum. Existia um deus chamado Moloque. E esse deus pagão, ele era representado como um homem segurando um grande vaso de pedra nas suas mãos. Existia um fogo incessante debaixo desse vaso, que era mantido 24 horas por dia. E as pessoas quando chegavam, e muitos pais chegavam no templo da adoração ao deus Moloque, e simplesmente jogavam os seus filhos ali dentro daquele vaso de pedra. E as crianças eram então sacrificadas vivas. Imagine o horror daquela cena. Um pai sacrificar o seu filho gritando, enquanto o seu corpo era queimado dentro de um grande vaso de pedra. Como eu disse, obviamente, para nós hoje, pensar nisso seria algo horrendo, até difícil e complicado de aceitar. Mas nós precisamos entender algo muito especial e muito importante que acontece aqui. Porque o texto diz que quando Abraão chega naquele lugar do sacrifício, e ele está totalmente comprometido em obedecer a ordem que Deus havia dado, o seu filho pergunta, pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? E ele diz, Deus vai providenciar. Mas quando chega o momento, então, Abraão amarra Isaque ali, pega a sua faca, a faca da imolação, e levanta a sua faca, então, para sacrificar o seu filho. Aí, nesse momento, no versículo 11, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. E o anjo lhe disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Então Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade e a dos teus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da sua descendência, pois obedecestes a minha voz. Deus estava querendo ensinar para Abraão ali, obviamente, uma lição muito preciosa. E de um texto que nós podemos extrair, então, uma grande verdade, uma verdade fundamental para as nossas vidas. Obviamente que Deus estava querendo mostrar para Abraão que ele era totalmente diferente dos outros deuses. Porque Deus não queria, de fato, sacrificar Isaque. Não, esse era o propósito de Deus. Mas Deus queria mostrar a Abraão, e na verdade Deus queria testar a Abraão se ele teria para com esse Deus a mesma confiança que os pagãos tinham para com, por exemplo, o Deus Moloque. Se Abraão era capaz de tamanho ato de sacrifício, em devoção, em adoração a Deus. Mas quando chega um momento crucial, Deus diz para Abraão,
Abraão, você não compreende, você não entendeu, eu providencio o sacrifício. O sacrifício é meu porque o acordo, o pacto que eu estabeleci com você e que é extensivo a toda a humanidade. Eu caminhei sozinho naquele corredor de sangue. Por isso a maldição precisa recair sobre mim. Como nós podemos ver em Gênesis 15, somente Deus caminhou por aquele corredor. Somente uma parte firmou aquele pacto, aquela aliança. Obviamente que Deus não exige hoje que a gente sacrifique os nossos filhos. Mas a história bíblica vai dizer que um dia Deus também precisou providenciar um outro sacrifício. Deus não exige o meu filho e o seu filho. Mas um dia Ele entregou o seu próprio filho como um sacrifício total para pagar o preço e a culpa dos meus pecados. Um dia foi Deus que levantou o seu tutelo amolado. E Ele sim, sacrificou o seu filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. A grande lição que nós aprendemos aqui, a maravilhosa lição, é que para todas as nossas falhas, para todos os nossos pecados, assim como aconteceu na vida de Abraão e na vida de todos os outros patriarcas, de todos os seus descendentes, assim como acontece na minha e na sua vida, Deus provê o cordeiro sacrificial. A ação misericordiosa e amorosa é sempre da parte de Deus. Porque chegou um dia em que Deus teve que enviar Jesus para morrer por mim e por você. Nós deveríamos ter sido crucificados naquela cruz por conta dos nossos pecados. Nós quebramos o pacto, a aliança. Nós não conseguimos cumprir a nossa parte na aliança que foi estabelecida com Deus. Nós não conseguimos nos manter fiéis a Deus, vivendo uma vida sem pecado, vivendo uma vida de santidade, de pureza. Nós não conseguimos. Por isso nós merecíamos ser sacrificados. Nós merecíamos ser mortos. Mas um dia, Jesus Cristo rompe os céus, chega a este mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vem para morrer por mim e por você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Eu quero convidar você a orarmos juntos nesse momento. Ó Deus, nós confessamos que no mundo digital, como é o mundo que nós vivemos, cheio de incontáveis bênçãos materiais, um mundo que vive uma vida e um ritmo tão impressionante, nós precisamos de um esforço grande para considerar atentamente passagens bíblicas como essas que nós consideramos nesse tempo de reflexão aqui nessa noite. Mas nós queremos te louvar, Deus, porque nós podemos então começar a vislumbrar que Tu és um Deus soberano a quem nós devemos tudo. Somos lembrados também, ó Deus, que em nossa rebelião contra Ti, e no centro dessa rebelião está o desejo, a vontade que mora dentro de cada um de nós, de sermos como Tu, Pai.
Que muitas vezes nós nos já chegamos diante do Senhor querendo fazer trocas contigo, fazendo promessas, muitas delas que a gente não consegue nem cumprir, buscando então as bênçãos, as benesses que o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Mas a realidade, Pai, é que nós cometemos muitos erros. Erros que prejudicam a nossa vida, a nossa família, as nossas relações, ó Deus, como pessoas. Nós machucamos, nós ferimos, nós ofendemos uns aos outros e principalmente ofendemos a Ti, ó Deus, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos delitos. Mas nós queremos confessar, ó Deus, aqui nessa noite, que no centro de tudo está então esse desejo no coração de cada um de nós de ser, ou de assumir o centro, o trono das nossas vidas. De querermos ser iguais a Ti, ó Deus, controladores de todas as coisas, tendo o domínio das coisas, da vida nas nossas mãos. Mas, Pai, nessa noite nós queremos suplicar e clamar ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, acerca da nossa dependência que nós temos para com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos mostre a Tua grande paciência, o Teu grande amor, ó Deus, que não nos destrói. E principalmente, ó Deus, a forma como o Senhor tem se relacionado com a humanidade. Aquilo que alcança também a cada um de nós, através das gerações, para mostrar, ó Deus, que Tu és um Deus gracioso, Tu és um Deus soberano, porque, ó Deus, na plenitude dos tempos, Tu enviastes, ó Deus, o Teu Filho, para ser o Cordeiro que tira o nosso pecado. Deus, a nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra, ó Deus, os nossos corações, para que cada um de nós, então, seja atraído ao Senhor, por seu inestimável amor, por Tua graça incomparável e pela Tua misericórdia incessante. E que nós, ó Deus, possamos compreender essas realidades à luz da Tua palavra. E cada um de nós possa, de fato, então, tomar a decisão. Se há alguém entre nós aqui que ainda não tomou essa decisão, de nos rendermos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Aquele, ó Deus, que é o Cordeiro Pascual, aquele que veio como sacrifício que o Senhor mesmo enviou para morrer naquela cruz, dando a sua vida por mim, pecador. Se existe alguma pessoa aqui entre nós nessa noite que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida, de reconhecer, ó Deus, a sua falência espiritual, que essa pessoa possa então, ao ter os seus olhos e o seu coração aberto, ó Deus, a essas verdades, compreender, ó Deus, um pouco do Teu grande amor que o Senhor tem demonstrado com cada um de nós. Mas para nós, ó Deus, que já tomamos essa decisão, que essas verdades aqui reveladas pela Tua palavra possam renovar, ó Deus, a nossa aliança contigo, o nosso compromisso de vida, que possamos viver, ó Deus,
vivendo uma vida de lealdade para com o Senhor, amando o Senhor, servindo o Senhor, em resposta ao grande amor que o Senhor tem demonstrado para com cada um de nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, e que o conhecimento e que o entendimento dessas verdades traga ao Senhor um novo significado, um novo propósito, ó Deus, às nossas vidas e às nossas existências. E por fim, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês, principalmente você, o nosso convidado, nosso amigo visitante, que nos honra com a sua presença e com a sua participação. Nós nos sentimos muito alegres e felizes com a sua presença aqui conosco nessa noite. O nosso convite para que você possa voltar, para que você possa regressar outras vezes a estar com a gente, isso com certeza traz muita alegria ao nosso coração, mas muito mais ainda ao coração do nosso Pai. O desejo nosso é que você tenha uma semana rica, feliz e abençoada na presença de Deus. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos juntos para o nosso culto de oração, culto também de reflexão na palavra de Deus. Queremos convidar você a estar conosco para um momento de oração, para um momento de intercessão, de nos apresentarmos diante do trono da graça de Deus, colocando diante dele os nossos motivos, os nossos pedidos de oração. No próximo domingo, então, ou no próximo sábado, teremos então a nossa programação especial com os nossos irmãos ali da Glória que estarão com a gente. Domingo de manhã, domingo à noite também, e você é o nosso convidado para estar com a gente. Eu quero também reconhecer aquelas pessoas que nos acompanham, que assistem ao nosso culto pela internet. Nós temos, então, tido essa experiência de transmissão dos nossos cultos. Você também encontra os nossos cultos gravados lá no nosso canal no YouTube. É só você procurar no YouTube Primeira Igreja Batista em Muniz Freire, você vai achar o nosso canal e ali você encontra a nossa biblioteca com todos os cultos desse ano que estão sendo gravados e ali estão sendo colocados e disponibilizados então para qualquer pessoa que queira acessar. Que Deus abençoe sua vida. Quero convidar a irmã Naíra, ela tem um recado para dar antes de terminarmos esse culto. E assim que ela der o recado, com uma oração silenciosa, nós estaremos encerrando o nosso culto. Eu vou à porta porque tenho o desejo de cumprimentar a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. MCM, na próxima quinta-feira, deseja abençoar todas as pessoas da nossa igreja e da nossa comunidade que sofrem de alguma doença psicossomática, tipo ansiedades, depressão e etc e tal, síndromes, né? Que você possa estar aqui conosco às 19 horas. Nós vamos estar aqui tratando sobre isso e vendo que há cura, há libertação e também há como vencer de uma forma menos drástica na vida da pessoa. Você é nosso convidado e nós gostaríamos que você também pudesse trazer convidados naquela noite. Quinta-feira, às 19 horas, aguardamos por vocês.